Boa tarde, pessoal. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, nosso webinar de Jornada de Adequação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou o Paulo França, head da área dessa oferta, desse modelo de trabalho que a gente vai apresentar aqui para vocês um pouquinho. Meu nome é Thiago Mascarenhas, eu sou head da área de dados. A gente vai tentar explorar aqui um pouquinho como a área de tecnologia, como a área de dados toca todo esse cenário de privacidade. Meu nome é Daniel Caresotto, bem-vindos. Eu sou um dos responsáveis pela oferta de... Então, voltando aqui um pouquinho, a gente tem uma agenda, né? A ideia hoje não é ficar falando da lei, apesar que vai ter um slide aqui que a gente vai mostrar para vocês só para balizar o entendimento, né, de todo o público. É muito importante que a gente passe de uma forma rápida, mas a ideia realmente é mostrar para vocês um pouquinho de como a gente vem atuando no mercado, como a gente vem fazendo, atendendo nossos clientes, né, com o viés da adequação à LGPD. E a LGPD é importante que todo mundo tenha em mente que, apesar de ser uma legislação, né, então muita empresa aí tratando isso pela área jurídica, algumas empresas trabalhando isso pela área de compliance, outras pela área de tecnologia. É uma lei que envolve um pouco das três competências, né? Então, você tem a parte técnica da legislação, dito muito forte, e você tem a parte técnica, tecnologia propriamente dito, né? E, então, as três competências em conjunto formam um programa de adequação adequado, né? Então, só os três caminhando em conjunto vão atender ou vão mitigar os riscos da tua empresa de não atender ou de ser eventualmente autuada e notificada por não atendimento à LGPD. Né? E trazendo uns casinhos práticos aqui, só para a gente começar, eu gosto sempre de ressaltar por que veio essa lei. Né? A lei é uma cópia da lei europeia, da GDPR, né? Que está aí há alguns anos já no ar, e ela visa basicamente indivíduo, né, pessoa física perante o atendimento da lei, tá? Quem nunca se pegou aí fornecendo CPF em farmácia e você ganhando desconto, né? Na farmácia não está te dando desconto, tem alguém comprando o seu dado, né? Tem alguém querendo saber como que vai a tua saúde, tem alguém querendo saber qual é a tua rotina médica para eventualmente precificar um plano de saúde para você de uma forma diferente, né? Quem nunca se pegou aí fazendo promoções em próprio iPhone, próprias redes sociais, Instagram, Facebook, né? Você está falando de alguma coisa, aparece uma propaganda de uma empresa que vende exatamente aquilo que você estava falando. Então, esse tipo de tratamento de dados, a lei ela vem muito para proteger um pouco o interesse do indivíduo nesse sentido, né? A menos que exista o consentimento. Se achar que o pessoal não está te vendo, segunda linha, não, você está fora da câmera. Desculpa, está um pouquinho mais para o lado. Então, esses são alguns casos de aplicação, né, do porquê que essa legislação ela tá vigente a partir de agora. Tá? Tem o caso também recente, que eu acho sempre bacana comentar, como é público, eu acho que não tem problema falar, da Cyrela, que já foi autuada aí, né, notificado pelo Ministério Público, autuado, pelo fato de que quem comprava um apartamento, depois de alguns dias, ia lá e recebia todos os contatos e telefonemas de empresa de imóveis planejados, né? Então, você vê que a lei já está em vigor, as penalizações ainda não, mas isso aí é uma coisa que ainda vai ficar muito forte a hora que a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, estiver de fato operando, né, já operacionalizando suas atividades. Só para começar aqui, pessoal, falando um pouquinho da quem é a Engineering, né, do Brasil. A Engineering é uma empresa de 40 anos de mercado, uma multinacional italiana, né, voltada à integradora de sistemas, desenvolvedora de sistemas. A Engineering tem aí mais de 12 mil colaboradores espalhados no mundo, mais de 65 escritórios no mundo, né, ampla experiência em vários segmentos de mercado, de telco e mídia, de metals e mining, automotivo. Então, estamos estruturados por mercados de atuação de nossos clientes.
Temos vários produtos proprietários que estão já passando por toda a parte de revisão técnica para atender também a legislação, seja nacional ou europeia. A europeia já está muito mais avançada, né, porque a coisa lá já funciona há muito mais tempo. Uma empresa aí com 12 anos de operação no Brasil, mais de quase 1.000 colaboradores, vamos chamar assim. Então, uma empresa já bem consolidada no mercado nacional. Temos mais de 150 clientes já, a maior parte deles são clientes ativos recorrentes. E alguns deles a gente já tem aí até a oferta de LGPD, seja por uma competência ou seja por outra, já em execução para fazer os programas de adequação, né? Então, falando um pouquinho da lei, de novo, o objetivo da lei é defender o princípio de liberdade e privacidade da pessoa física, né? Esse é o principal objetivo dele. A lei, ela tem uma base legal, né? De 10 formas que você pode fazer os tratamentos de dados. Então, se o seu tratamento de dado dentro de um ciclo de dado processual do negócio tem que estar obrigatoriamente atrelado a uma dessas 10 bases legais. Pelo contrário, você pode tratar o dado ou trabalhar esse dado apenas com o consentimento do proprietário. O proprietário de dados somos nós, pessoas físicas, enquanto clientes de qualquer organização, né? A lei, ela foi aprovada em 2018, né, pelo Congresso Nacional. Ela foi sancionada e basicamente, apesar da confusão que teve esse ano, em agosto, e começou a valer de fato em setembro agora desse ano. Então, ela é uma lei que está em vigência, né? Apesar de as multas e sanções previstas especificamente na lei valerem a partir de agosto. O ponto é, se a lei está vigente, a multa não pode ainda, porque tem uma outra lei que né, adiou essa entrada em vigor. O ponto é o seguinte: você não está hoje isento de qualquer tipo de risco de publicidade de infração, de autuação por embasamento pelo Ministério Público, por multa simples, como aconteceu com a Cyrela recentemente, né? Então, tudo isso é um risco muito grande à reputação, à imagem da empresa. Hoje, com a lei vigente, qualquer empresa que não esteja com um programa de adequação rodando já está correndo seriamente esse risco, né? É uma coisa importante para todo mundo ter em mente. E a lei também, ela prega muita parte de dado pessoal e dado sensível. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, né? Basicamente, é dado para a formação de perfil comportamental dessa pessoa que é identificada, né? Aí você pode colocar nome, endereço, e-mail, CPF, tudo que você consiga remeter a uma determinada pessoa. E tem os dados sensíveis, que não são menos importantes, mas podem ter outros tipos de tratamento, que basicamente podem ser origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, né, filiação, organização de classe, tudo que possa trazer e tratar um perfil comportamental de um grupo de pessoas, né? Então, todos esses dados pessoais e sensíveis têm uma série de técnicas, né? Tem um programa de adequação que a gente vai apresentar com o time aqui, visando aquelas 3 competências: governança, jurídico e a parte técnica, tecnologia propriamente dita. Todas as empresas têm que tomar uma série de cuidados, uma série de preocupações e uma série de restrições durante o ciclo de vida do dado, desde uma coleta, do armazenamento, o que você faz esse dado, para onde vai, né? Se tem terceiro operando o dado da tua empresa ou não tem. Então, tudo isso envolve dentro do programa de adequação, que tem uma série de etapas, né, que é muito importante que todos tenham em mente. Bom, falando um pouquinho do mercado brasileiro, essa pesquisa aí do Serasa Experian, é uma pesquisa bem interessante que fala que os envolvidos daquelas áreas que eu comentei, cerca de 84% das empresas não estão preparadas para as novas regras de privacidade de dados, né? Então, isso é um número alarmante, porque, apesar das multas não estarem valendo oficialmente, as empresas estão munindo os órgãos públicos, né, por não estarem fazendo as adequações necessárias. A hora que essa multa começar a valer, o risco pode ser catastrófico, né? Então, a maior parte das empresas não tem essa visão hoje, não tem um programa de adequação estruturado, não sabe exatamente por onde começar. Isso é um problema muito sério, porque daqui a pouco as multas vão começar a valer e isso aí vai trazer um risco enorme para qualquer operação.
né? 70% pretende contratar uma consultoria para auxiliar na adequação, porque não sabe exatamente o que fazer, por onde começar, né? Não sabe o que o mercado está fazendo, quais são as boas práticas, o que dá para usar da GDPR na Europa como exemplo ou não, né? Então, muita gente procurando consultoria para se adequar, né? E 73% das empresas entrevistadas acreditam que a chegada da LGPD terá algum impacto na infra de TI ou do negócio. E, na verdade, esse é o número de mercado, mas a gente pode afirmar aqui que com 100% de certeza que sim, existirá impactos tanto na parte de tecnologia quanto na área de negócio. Muita coisa tem que ser revista, muita coisa tem que ser retrabalhada, muita coisa tem que ser alterada, né, visando boas práticas de ISO, de segurança da informação, 27000, frameworks como COBIT, treinamentos, enfim, todo mundo que tem acesso a dados, por que tem acesso, se consegue extrair, não consegue extrair base de dados. Então, isso trata muito processo e trata muito como que a tecnologia pode inibir que essas pessoas tenham acesso se não precisarem ter, né? Como a gente consegue anonimizar os dados dentro dos bancos, dentro da infraestrutura como um todo, se aquilo ali não precisa de fato estar exposto. Então, uma série de regras, não existe uma receita de bolo, é muito de acordo com cada operação, com cada negócio, com cada ciclo de vida dos dados dentro da tua operação. É uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, não é simples de ser feita, né? Para todo mundo ficar aí com esse ponto de atenção na cabeça. Bom, o Daniel vai explicar um pouquinho agora como a gente vem enfrentando as dúvidas e os desafios aí dos nossos clientes e um pouquinho do nosso modelo de trabalho. O que a gente mais vê no mercado agora sobre a LGPD são dúvidas, mesmo daqueles que estão inteirados com o que acontece. Porque o órgão regulador do governo ainda nem entrou em operação devidamente, né? Continuamente, foi selecionado quem ia participar, mas ainda está começando a entrar em operação. Então, algumas definições ainda estão em formato de lei, mas não estão em formato de como operar especificamente, né? Então, a gente vê muita dúvida e gente que também não sabe ainda, né? A lei já entrou em vigor e não sabe ainda nada, né? O que é normal também a gente encontrar no mercado. E se tratando de LGPD, às vezes a melhor resposta é aquela que o pessoal brinca que o consultor sempre dá, né? Quando se trata de LGPD, depende, né? Depende muito da operação. Às vezes um negócio que é igual ao outro tem funcionalidades diferentes dentro da lei. Por exemplo, uma concessionária de veículos, se ela vende carros usados, ela tem dados de clientes que talvez não tenha tanto risco assim de haver um ataque hacker para pegar dados de clientes que compram carros usados. Já uma concessionária, que é o mesmo negócio, mas uma concessionária de veículos mais de luxo, por exemplo, tem que proteger melhor a sua base, porque tem mais risco de ter informações relevantes ali de quem comprou um carro de luxo e tudo mais, né? Veja como dentro de um mesmo negócio depende da sua operação, né? Você pode ser uma grande empresa de um cliente só, então talvez aí o seu risco seja menor em relação a clientes, mas você tem também os funcionários. Quantos funcionários você tem? Quais os riscos de você perder esses dados? Como separados estão? Quantas unidades você tem? Tudo isso depende muito. Então, cada empresa se adequa à LGPD de uma forma. E é nesse sentido que a gente elaborou a nossa estratégia de atuação. Como o Paulo já citou, né, não dá para você fazer uma adequação na LGPD tratando só de um pilar. Você precisa tratar com os 3 pilares. Governança, aí, com auditoria, compliance, a parte de TI, com toda a tecnologia de proteção, e a parte jurídica para saber exatamente, quando depende, como que a lei se adequa às suas necessidades, à sua empresa. Por exemplo, há uma dúvida de como estruturar, por exemplo, alguns negócios vão mudar, por exemplo, o Serasa, que pega a informação de pessoas que estão devendo no mercado, né?
como é que vai ser a atuação, quando que ela vai poder pegar, como que ela vai poder pegar esses dados e tal. O mercado tem que pensar nisso, é lógico que ela vai continuar operando, mas de uma forma que se adeque mais à lei do jeito que ela se encontra, né? Uma outra confusão que as pessoas fazem, você pode ver ali do lado, tem várias formas de você tratar a lei, né? Muita gente acha que a LGPD se trata só com consentimento. Às vezes o consentimento nem é necessário. Por exemplo, eu trabalho na Endeavour, eu não preciso dar o meu consentimento para eles terem meu dado bancário, por exemplo, para depositar na minha conta. Já que eu sou funcionário, isso está implícito, né? Então, o consentimento, muitas vezes, quando é óbvio que aquele dado vai ser usado para um fim, né, nem é necessário, muitas vezes. Depende também. Mas acho que o principal pilar aí de proteção é a segurança de dados. Aí sim, para todos esses dados, mesmo consentimento ou não, você tem que ter uma segurança de dados bastante robusta na sua empresa para se adequar à lei. Ali do lado você consegue ver os insights, como se adequar, né? Você pode ver ali que tem muito trabalho a ser feito, tem muita coisa a ser feita, você tem que garantir a segurança das operações, você tem que mostrar isso via relatórios, você tem que ter um canal de comunicação com o titular, você tem que ter resposta à comunicação do titular, então tem muita coisa a ser feita, né? E a lei já está valendo, então tem que correr, se a sua empresa ainda não começou a se adequar, acho que a hora é agora, né? Tem muita coisa a se fazer. E pensando em adequar as necessidades da empresa, embaixo você pode ver aí que a gente montou um framework de trabalho com 5 etapas, que podem ser todas juntas, mas podem ser independentes uma de cada uma. Você tem uma etapa aí de preparação, não sei nem quanto que eu vou gastar, o que eu tenho que fazer, quem vai ser o responsável, como que eu vou estruturar isso da minha empresa. A gente ajuda só com a preparação. Então, esse é um caminho. A gente tem aí já um diagnóstico, onde a gente pode entrar, pode ajudar a empresa a detectar as falhas de segurança, detectar problemas, detectar riscos, medir os riscos, né? Depois você tem um plano de mitigação e adequação para esse diagnóstico que foi feito, né? Que a gente pode ajudar também. Minha empresa já sabe o que tem que fazer, né? A gente só precisa de ajuda para fazer. Ótimo, então a gente opera só na terceira faixa com o plano de mitigação. Essas 3 primeiras etapas aí, a gente pode chamar de uma etapa de assessment. Com isso, você está minimamente adequado à LGPD. Depois disso, o trabalho não para, a LGPD é para sempre, né? Você vai ter sempre responsabilidade e sempre que se adequar. Então, você vai ter aí uma gestão de mudança, você vai mudar as operações da sua empresa, tudo é muito dinâmico hoje em dia, e você vai precisar saber se adequar com novas oportunidades de negócio, com novas estruturas, novos processos. Então, você vai ter que ter um plano de continuidade aí. E você vai ter que também que ter um canal de relacionamento com os titulares, com o governo, né? Que é outra estrutura. Você vai ter que fazer relatórios periódicos, você vai ter que ter um canal de comunicação, né? Com o titular, que isso vai ser tratado continuamente também, que é nosso quinto parágrafo aí do nosso framework. Outra coisa que é muita dúvida do mercado em geral, e aí até a Agência Nacional de Proteção de Dados vai definir diretrizes para isso ainda, é o DPO, a figura do DPO. Precisa ter, minha empresa precisa ter, não precisa ter. O que a lei fala? A lei fala o seguinte, que tem que ter uma pessoa responsável, né? Para você não pode espalhar a responsabilidade disso na empresa. Você tem que ter uma pessoa que centraliza isso. Uma pizzaria, por exemplo, pode ser o dono. O dono responde sobre o seu cadastro de clientes, o dono pode responder ao governo se eles fizerem uma pergunta. Quanto mais vai aumentando a complexidade da sua empresa, mais vai aumentando a necessidade de um DPO, né?
Aí eu faço a pergunta para vocês, pensem com vocês aí. Será que tem alguém na sua empresa hoje que consegue responder uma pergunta que envolva assuntos de jurídico, TI? Quanto maior a empresa, mais difícil é ter uma pessoa que entenda consiga responder sobre esses 3 pilares de uma só vez. E aí se faz necessária a figura do DPO. Vai começando a ficar bastante necessária e a NPD vai resolver sobre essa questão. Com certeza ela vai falar que grandes empresas vão ter que ter essa figura. Nós oferecemos aqui a figura do DPO as a Service, que é o DPO ser o terceirizado, ser a engineering, no caso, e a gente operar juntando os expertises dentro da sua empresa. Eu já tenho uma área de compliance, eu já tenho uma área de TI bacana, eu já tenho um jurídico, só que a gente não sabe para onde ir, não sabe como se organizar. Esse é o produto para vocês, onde nós vamos auxiliar na estruturação, na coordenação de esforços para a empresa e ajudar a sua empresa a operar sozinha, né? Mas centralizado numa pessoa que vai ajudar a ter contato com o governo, vai ficar ligado naquilo que a lei atinge a sua empresa, vai coordenar esforços das equipes, né? Então, essa figura, para as empresas que não têm ainda estruturado isso, a gente pode ajudar dessa forma. Bom, pessoal, pode passar Bom, pessoal, aqui a gente vai, como eu comentei, falar um pouquinho de como o mundo da TI se conecta de fato com esse mundo legal, né? Esse mundo da governança corporativa. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que frisar, o Paulo comentou no começo, agora também a gente acabou de enxergar que existem processos, passos, né, que muitas empresas podem estar nesse passo mais adiante ou um pouco mais no começo, mas para mim o grande diferencial é que em qualquer um desses passos você vai ter a governança como centro de tudo, porque quando você tem um ativo, o que faz com que aquele ativo realmente se perdure, que ele produza os resultados que ele precisa, é a governança. Todo ativo precisa ser governado. Então, quando a gente vê agora a LGPD vindo com força para o mundo de TI, né, digamos assim, eu acho que é uma grande oportunidade que as empresas têm de se adequarem, além da LGPD, mas se adequarem a um processo de governança de dados, né? Hoje, por exemplo, muitas empresas, agora eu vou começar a dar alguns exemplos práticos, muitas empresas têm processos de backups contínuos que perduram milhões e milhões de bytes de informações que poderiam ser descartadas, que não tem mais sentido para o negócio, mas ainda assim a gente continua fazendo esse backup simplesmente porque é mais fácil a gente não governar o dado, não ter a real noção do life cycle, do ciclo de vida que aquele dado tem que ter dentro da companhia. Quando a gente tem um processo agora que vem top-down, né? Veio meio ou você faz ou você faz, você começa a enxergar as oportunidades que você tem de adequar o seu parque tecnológico, de adequar a maneira como você governa suas tecnologias, a maneira como você governa principalmente os seus ativos, e principalmente quando se trata de ativos que lidam com a privacidade, e o foco, como o Paulo comentou no começo dessa lei, é sobre a privacidade da informação da pessoa física. Com isso, o que a gente vem para falar? Muitas empresas, ou elas entregam adequação jurídica, então, que é muito importante, como todos eles falaram aqui, super importante você adequar os seus contratos, a maneira como você se relaciona com o seu cliente, como você começa a pedir informações, se são necessárias ou não,
tudo isso é super importante ser feito, a gente precisa realmente fazer, mas existe um outro lado que o que suporta tudo isso. E aí que as empresas começaram uma primeira onda de LGPD, trazendo, inclusive, o que já vinha da Europa, eram sistemas para governança da privacidade. Basicamente, eram apenas sistemas de apoio, que eles apoiam os profissionais de consultoria, os profissionais do jurídico, a controlar essas informações ali dentro. Mas, ainda assim, são sistemas que servem de apoio, mas não cumprem uma camada ainda de governança de dados e de inteligência da informação que a gente pode e deve agir agora no momento em que nós temos essa oportunidade devido à LGPD. Então, aqui eu vou falar de uma maneira rápida sobre 4 pilares que a gente julga extremamente necessários ter numa plataforma, num serviço, numa jornada de adequação end-to-end, né? Você pode começar um pouco menor, você pode começar só com assessment, por exemplo, e depois você vai evoluindo tudo isso até você conseguir chegar nesse nível de maturidade. Primeiro, é o Active Interface. O que é isso? Vou começar por ele. A gente precisa ter hoje interfaces que sejam inteligentes, tanto para conceder ou recolher a concessão dessas permissões. Então, muitas vezes também você não vai precisar, como já foi falado aqui, outras você vai sim, e não pode ser de forma tácita, tem que ser de forma explícita e com uma finalidade. E aí, muitas vezes, um desenvolvedor pode mexer em alguma função no site ali no momento e chega lá na ponta, no deploy, ele esqueceu aquele JavaScript que vai coletar a informação necessária. E bem naquele dia, um fiscal, por acaso, entrou na sua página e viu que estava sem essa concessão. Para evitar isso, a gente precisa ter interfaces ativas, sempre buscando. Se eu for fazer um deploy, não tiver esse JavaScript, Paulo, não vai subir no deploy. Isso é importante que ferramentas estejam olhando e monitorando esse tipo de coisa. Legal, criei esse sistema, mas ainda assim, por algum motivo, teve alguém, algum dia, eu vou falar um jargão bem de TI aqui, foi lá e deu uma marretada no código e não deveria acontecer nunca isso na empresa, não acontece, tá, gente? É só uma suposição, mas vamos supor que alguém foi lá e fez isso. A gente precisa não só ter interface inteligente, como ter também monitoramento ativo. E é aí que entram bots. Então, vou tentar ser mais simples. Ou são sistemas específicos que buscam informações em páginas ou qualquer tipo de contato. Nesse desenho ali você está vendo Slack, Teams, Facebook, qualquer tipo de contato da sua empresa com o mundo exterior, e ele vai checar isso continuamente dentro de um lifecycle, buscando, do schedule, buscando essas informações, vendo se está tudo ok, se está certinho a comunicação, se é um HTTPS, se as informações estão criptografadas, para que se alguém fez alguma coisa fora do processo, a gente consiga capturar e monitorar. Em terceiro lugar, é a plataforma. Então, a plataforma é importante, sim. O que eu disse é que todo mundo começou só com essa plataforma de apoio, mas essa plataforma de apoio é fundamental, é essencial. Então, ela é um pilar muito estruturante, que a gente pode chamar de Privacy Managed Tools, para que você possa realmente fazer a gestão desses dados de privacidade. E no centro de tudo é a governança e é a segurança da informação. Se a gente tiver processos bem governados e se a gente tiver processos de segurança
que façam cumprir essas determinações da governança. Por exemplo, a gente fala, estamos vivendo num mundo cloudificado, digamos assim, né? Estamos indo cada vez mais para a nuvem. A nuvem tem caminhos muito bons a nos oferecer, como IAM, criptografia já na ponta, na borda, controle de usuário de máquina, peer-to-peer, todos os tipos de processos que você imagina de VPN, VPC, firewall, tudo mais. E a gente também tem ferramentas que já existem há mais de 30 anos e hoje voltaram com muita força, que são os DLPs, que eles realmente garantem que no final das contas, ainda que eu tenha por algum motivo passado e a pessoa tenha acesso à minha origem, à minha API de origem, esse dado ele é criptografado para esse usuário como saída. Então, ele não consegue enxergar as informações se ele não tiver acesso ou permissão no nível do usuário. Como se tivesse um decoder no meio do caminho que fica decodificando essas mensagens para os usuários corretos, somente aqueles que têm a permissão. Aqueles que não têm, eles suprimem parte das informações, coloca xzinho, hashtag, você consegue fazer uma supressão das informações. E a última coisa que eu queria dizer, no meio dessa história que vocês, todos nós, hoje, temos a oportunidade de ter catálogo de dados. Parece brincadeira isso, porque é um conceito extremamente antigo, mas o catálogo de dados hoje, ele eu diria que ele é o pilar central da tecnologia no que tange a governança da informação, e a privacidade é parte dessa governança. Se eu tenho um catálogo de dados bem estruturado, eu consigo proteger os dados na entrada e na saída. Na entrada, fazendo a checagem inicial, na saída, usando o DLP associado ao catálogo de dados e associado ao IAM, que é o controle de usuários. Gente, parece uma sopa de letrinhas aqui, mas a maioria das pessoas que estão no mundo da TI entende que não é algo fora do comum o que a gente tenta fazer. Mas é um trabalho que exige essa união de áreas, essa interação de toda a empresa como um todo. O jurídico tem que participar, a TI tem que participar, a diretoria tem que comprar essa missão, porque isso é uma missão para as empresas. Você atuar na LGPD, primeiro, para não sofrer as sanções, ou melhor, primeiro, por respeito ao usuário como um todo, segundo, para não sofrer as sanções, e terceiro, para que você, de fato, crie um caminho de governança de dados, de governança da informação dentro da sua empresa. Você vai ver que os benefícios vão superar a questão da LGPD. Os benefícios vão muito além de você apenas se adequar a uma lei. Os benefícios estão em como eu governo os meus ativos dentro da empresa. É isso. É isso aí, pessoal. Então, ficou claro aí que não é uma coisa bem simples. Pela primeira vez aí, para atender uma legislação, a gente tem competências variadas aí envolvidas, né? O programa de adequação, ele tem que ser iniciado dentro das empresas o quanto antes, né? Quem deixar para a última hora vai faltar mão de obra, vai faltar serviço qualificado, né? Enfim, e vai estar correndo sério risco de ser aí, enfim, ter uma imagem arranhada no mercado, ter talvez um perigo aí de tomar uma multa, uma atuação, ficar exposto publicamente, que acho que ninguém quer, né? Como o Thiago disse muito bem aqui, os benefícios são inúmeros, não é o simples fato de você atender a lei, porque isso é uma obrigação, né? Mas a gente está enxergando essa oportunidade de adequação da LGPD como uma oportunidade de praticar, de fato, governança dentro de várias competências dos nossos clientes, né? Acho que esse é o valor, a mensagem final aqui, mostrar para vocês como a gente está posicionado, não é simples fato de atender a lei, tá? Vamos deixar aberto agora para vocês
podem mandar as dúvidas, né? Dúvidas, comentários no chat aqui da nossa conversa, que aí a gente vai respondendo conforme for recebendo, tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal. Pessoal, estamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida específica, aí a gente já... nosso time de marketing está apoiando. Se não tivermos dúvidas, voltamos aqui o material. E, no mais, acho que só agradecer a todos a participação, o tempo disponível. Obrigado por estar conosco, né? E qualquer dúvida também, no final, aí deixamos nossos contatos. Podem entrar em contato se tiverem alguma dúvida, algum apoio que vocês queiram, tá bom? Boa tarde e até mais. Obrigado. Tchau, tchau.